Shabbat Shalom, que o Senhor abençoe teu coração, tua mente, tuas emoções, para receber uma palavra tão maravilhosa como esta que estamos para receber nessa hora. Pai, tira o véu dos nossos corações, circuncida nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, para entendermos a tua palavra. Amém e amém. A palavra de hoje é Vaerá é e apareci. Êxodo 6:2 a 9, capítulo 9, 35. Significa apareci. Palavra preciosa. Elohim recorda a Moisés que seu nome é Yahweh e diz que os patriarcas não o conheceram perfeitamente, esse nome, ou pelo menos a essência deste. Estabeleceu o seu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, onde peregrinaram. Além disso, ouviram os lamentos dos filhos de Israel devido à escravidão e por isso lembrou-se do seu pacto. Moisés recebe a ordem de dizer aos filhos de Israel que ele é Yahweh e que os tirará da escravidão dos egípcios para serem o seu povo e dar-lhes a terra prometida que jurou aos patriarcas. Moisés fala com seu povo, mas o seu povo não escuta. Também tem que falar com Faraó, porque Moisés pergunta como lhe dará ouvidos Faraó se os filhos de Israel não escutam. E a palavra em Êxodo 6:3 diz assim: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Elohim, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isto não quer dizer que os patriarcas não conheciam qual era o nome santo de Elohim. Desde Gênesis 2:4 tem sido revelado o nome sobre todo nome, Yahweh, Yod-Rei, Vav-Rei. Além disso, encontramos em Gênesis 4:26, os homens começaram a invocar o nome de Yahweh. Em Gênesis 15:2 diz, Abraão menciona o nome de Yahweh em sua oração. Logo está escrito que Abraão creu em Yahweh e isso lhe foi imputado por justiça. No Gênesis 15:6 diz, e nos 17:1 fala, tendo pois Abraão a idade de 99 anos, apareceu Yahweh a Abraão e disse, eu sou Elohim, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Isto ensina-nos que os patriarcas conheciam o nome de Yahweh. Em Gênesis 26, 21 a 25, 28, 10 a 16. Então, como vamos entender esse contexto? Os sábios dizem que aqui não está escrito não lhes dei a conhecer, mas sim não me dei a conhecer. Eu não era conhecido por eles por minhas qualidades de verdadeiro, pelos quais o meu nome é chamado Yahweh, fiel para trazer a minha palavra, para que a minha palavra seja verificada. Assim, pois, lhes fiz uma promessa, mas não viram o cumprimento da promessa. Temos que entender que a revelação de um dos nomes do Eterno implica não somente no conhecer, mas também no conhecer a pronúncia do nome, ou na escrita do nome, mas sim na revelação de uma parte do seu caráter e da ação que vem com a expressão desse caráter. O Eterno se revela mediante os seus diferentes nomes. Cada nome revela uma ação que está de acordo com o significado do nome. Desta forma, não há como entender esse versículo. Há uma ação implicada na revelação do nome Yahweh.
E essa ação, todavia, não tem sido revelada na sua totalidade aos patriarcas, mas sim foi revelada a ação que está implícita no nome Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai pode ser entendido principalmente por duas maneiras: o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. O Eterno é único, ele é autossuficiente. Todo o restante da forma de vida, visível e invisível, depende dele. Os patriarcas tinham conhecido o Eterno com esse nome, com esse caráter e essa maneira de agir. Tinham conhecido a mão protetora de El Shaddai. Quando se depararam com os perigos, tinham conhecido os seus milagres sobrenaturais. E na criação, tudo que ele criou de maneira sobrenatural. Tinham experimentado que o Todo-Poderoso tinha dado tudo o que necessitavam para estar satisfeitos. Está escrito que Abraão morreu satisfeito. Gênesis 25:8. Mas o Eterno não tinha se dado a conhecer a eles como Yahweh. Que caráter e ação estão implícitos nesse nome? Já citamos que os sábios destacam o nome de a fidelidade para cumprir as suas promessas. Até certo ponto, Abraão tinha conhecido essa ação do Eterno, ao receber a Isaque como filho de uma forma milagrosa, por meio de uma promessa que está escrito em Gênesis 21:1. Yahweh visitou Sara, como tinha dito, e fez Yahweh a Sara, como tinha prometido. Mas houve várias promessas que o Eterno não cumpriu durante a vida dos patriarcas. Por exemplo, a promessa de ter uma descendência como as estrelas do céu, como o pó da terra e como a areia do mar. A promessa de receber a terra de Canaã em possessão perpétua. Essas promessas não foram cumpridas na vida dos patriarcas. Além disso, aguardavam que viesse uma cidade celestial à terra de Canaã, como está escrito em Hebreus 11, 9-10, 13, 16, 39 e 40. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto, o edificador. Todos os que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando-as, que eram estrangeiros e peregrinos em terra, sobre a terra, porque eles falavam desse modo, manifestavam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembravam daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas para agora aspiravam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Elohim não se envergonha deles, de ser chamado seu Elohim. Portanto, ele preparou uma cidade. Ora, todos que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Elohim provido coisa superior a nosso respeito, para eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então o Eterno se deu a conhecer como Yahweh, no que diz respeito a toda a essência do seu nome, o que o seu nome implica: amor, benevolência, graça e justiça, que foram conhecidos pelos patriarcas, mas também o de levar a cabo o cumprimento das promessas dadas por ele. Além disso, podemos destacar mais dois significados deste nome. Os dois nomes do Eterno mais usados nas Escrituras são Elohim, traduzido no português como Deus, e Yahweh, que é substituído nas traduções por Adonai e Senhor. O termo Elohim aparece a cerca de 2.500 vezes, de Gênesis a Malaquias. Yahweh aparece quase 7.000 vezes. Ainda que Yahweh seja o nome do Eterno,
Elohim seja o termo genérico. Os sábios identificam nesses dois nomes uma tendência diferente de manifestação do seu caráter. O Eterno, ao mesmo tempo, ele é eterno, ele é Elohim, e esses nomes são opostos, mas são complementares. O nome do Eterno está relacionado com a misericórdia do Eterno. O termo Elohim está relacionado com a justiça do Eterno. Por isso, normalmente, quando aparece escrito o termo Elohim, que se refere ao Eterno, é uma alusão dos atos de justiça. E quando aparece o nome Yahweh, Yod-Rei, Vav-Rei, é correspondente a atos de misericórdia, atos de graça. Daqui podemos tirar a conclusão de que os patriarcas não tinham conhecido o caráter e a manifestação da misericórdia, como agora os filhos de Israel, no capítulo 6 em diante de Êxodo, vão constatar. É destacar o fato de que Moisés constata primeiro a revelação da sarça ardente. É uma revelação de compaixão e de misericórdia do Eterno, como lemos em Êxodo 3, 7 a 9. E disse Yahweh: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi do seu clamor por causa dos seus executores. Conheço o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Esta manifestação de misericórdia do Eterno não tinha sido conhecida por Abraão, Isaque e Jacó. Além disso, encontramos neste nome um outro aspecto relacionado a um dos dois anteriores: redenção. Êxodo 3, 8 a 10 diz: por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir da terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Os filhos de Israel precisam de uma redenção para sair do Egito. Quando uma ou várias pessoas atravessam uma situação de perigo, de escravidão, de pobreza, de enfermidade, de algo semelhante, não tem outra forma de sair dali. Precisa-se de um redentor. Ninguém pode sair dessa situação. Um redentor é uma pessoa que tem a capacidade de resgatar aqueles que precisam de ser redimidos. Nesse caso, o Eterno se apresenta como Redentor para tirar os filhos de Israel do Egito, porque eles não podem fazê-lo por si mesmos. Como lemos em Êxodo 15, 13, com a tua beneficência, com a tua graça, guiaste teu povo que salvaste, com tua força o levaste à santa morada. E eu orei a Yahweh e disse: ó Yahweh Elohim, não destrua o teu povo e a tua herança que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. No Salmo 77, 15 diz assim: com teu braço forte redimiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. Os patriarcas não tiveram a experiência com o Eterno como grande Redentor. E agora o Eterno manifesta aos filhos de Israel como grande Redentor, para os tirar da escravidão. Os filhos de Israel eram escravos. Um escravo não tem direito sobre sua própria vida. Não é dono de si mesmo, não tem, já que é outra pessoa que o controla. Para nós é difícil entender isso, porque não passamos por isso. A escravidão dos filhos de Israel não implica que eram apenas
trabalhadores que trabalhavam duramente, mas que também não eram donos de si mesmos. Eles pertenciam a Faraó. A Torá não explica, não revela como chegaram a essa condição de escravo. Os sábios apontam para possíveis razões. Contudo, não sabemos pela palavra, pela Torá, como se tornaram escravo e em algum momento perderam o seu direito de ser livres. Ou se venderam como escravos por vontade própria ou foram obrigados a sê-lo pela força. O certo é que eram escravos e como tal pertenciam a Faraó. Por essa razão o Eterno não os vai tirar do Egito sem a permissão do seu dono. Moisés não ordena a Faraó: liberte os filhos de Israel para celebrar a festa ao Eterno, mas pede permissão. É interessante fazermos uma abertura aqui. Todos aqueles que não conseguem festejar as festas do Eterno ainda são escravos. Me chamou a atenção esse termo. Eles disseram: o Elohim dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Yahweh, para que ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Juridicamente e humanamente falando, o Eterno não podia reclamar os filhos de Israel, porque eles eram propriedades de Faraó. Se o Eterno os tivesse tirado sem permissão, não respeitaria o princípio de autoridade que ele mesmo estabeleceu. Por essa razão, Moisés teria que pediu permissão 7 vezes para tirar o povo de Israel de lá. Em nenhuma dessas ocasiões está escrito que o Eterno ordenou a Faraó que soltasse o povo. O Eterno não comete atos de injustiça. Salmos 145, 17. Ele relata tudo essas permissões em Êxodo 5:1, Êxodo 7:16, 8:1 e 20, 9:1 e 10:3. O justo, em Salmo 147:17 diz: o justo é Yahweh em todos os seus caminhos, misericordioso, cheio de graça em todas as suas obras. Por outro lado, Yahweh tinha toda a autoridade acima de Faraó, porque ele o tinha posto como rei. Romanos 13:1 a 6. Ele o tinha dado autoridade, portanto, Yahweh tem direito de julgar os atos de Faraó. E esta foi a parte da missão de Moisés. Ele exercia funções de Elohim sobre o rei do Egito. As pragas vieram porque o rei do Egito, juntamente com seu povo, não respeitaram as leis do Eterno. Um governo que não se submete às leis do Eterno é um governo que mais cedo ou mais tarde cairá. Pois ao cumprir os mandamentos de Yahweh, não é dever de um povo, mas sim dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Moisés foi enviado e um dos propósitos fundamentais era julgar a autoridade que não estava cumprindo a função segundo a vontade daquele que o colocou naquela posição. Redimir os filhos de Israel da sua condição de escravo. Dessa forma se revelam os 2 nomes, Elohim e Yahweh, nesta obra. Elohim como juiz justo, que dita e executa a sentença sobre o governo maligno. Yahweh, misericordioso, cheio de graça, redentor, que tira o povo da escravidão. Desta forma, Yeshua, na sua primeira vinda, veio com os 2 propósitos de julgar o príncipe deste mundo, desse sistema mundial, e o seu povo, e sacar os filhos de Israel da escravidão, do pecado e da morte, e todos aqueles que se associam, todos aqueles que aceitam serem enxertados juntamente com os filhos de Israel. Em Yeshua é revelada a justiça de Elohim, a misericórdia, a graça de Yahweh, o Eterno.
A morte do Messias é a máxima revelação da justiça, do trono de justiça e de misericórdia de Yahweh. Maravilhoso Redentor. Bendito seja o nome do Mashiach. Além da sua morte, foi condenado o pecado, e o príncipe desse mundo foi julgado e lançado fora. Na sua morte foi manifestada a justiça de Elohim, que não pode perdoar o pecado e declarar inocente o pecador, sem que o pecado seja punido e sofra as consequências do pecado. Na morte do Messias é manifestada a misericórdia de Yahweh, a graça maravilhosa de Yahweh, para que todo aquele que crê nesse sacrifício substituto seja perdoado, remido da escravidão do pecado e de suas últimas consequências eternamente. O Eterno diz em 6:6-8, no capítulo 6:6-8 de Êxodo: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Yahweh, que os tirei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da escravidão, e resgatarei com braço estendido, com grandes juízos, e os tomarei como por meu povo, e eu serei o vosso Elohim, e sabereis que eu sou Yahweh, o vosso Elohim, que os tirou debaixo das cargas dos egípcios, e eu os levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e farei e darei por herança. Eu sou Yahweh. Maravilhoso nome, bendito nome, seja o nome do Eterno. Vemos que o Eterno instrui a Moisés a apresentar-se como sendo o próprio Yahweh, porque Moisés tinha sido dada a autoridade de falar em nome do Eterno, contudo ele não era o Eterno, assim como aconteceu com Mashiach. Mashiach não é o Eterno, mas ele recebeu amplos poderes de agir em nome do Eterno. Esse papel foi dado de maneira plena a Yeshua, sua obediência e sua submissão ao Pai Eterno. Contudo, ele não é o Eterno é um. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Moisés, porém, falou perante Yahweh, dizendo: eu não tenho lábios liberados para falar em teu nome. Daí então o Senhor chama seu irmão para ajudá-lo nessa grande tarefa. Que o Senhor possa realmente liberar o nosso coração, liberar a nossa mente, para entender o grande nome do Senhor, a revelação da sua misericórdia, a revelação da sua justiça, o amor dele seja revelado a nós, de tal forma que possamos ser totalmente abertos para ouvir a sua voz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê o shalom. Que a tua casa seja cheia da presença de Yahweh, que Yahweh te apareça e se revele com toda a intensidade no seu coração. Amém e amém.